Olá, bom dia. Estamos de volta com o Jornal Toda Hora, agora 1h35 da manhã, pelo horário de Brasília. Você acompanha as principais notícias do Brasil e do mundo a partir de agora. E olha só, os astronautas chineses quebraram o recorde de maior caminhada espacial da história, com duração de 9 horas. O recorde anterior pertencia aos americanos, que ficaram 8 horas e 56 minutos no espaço. Vamos ver. Os chineses estão desbravando o espaço há alguns anos. Recentemente lançaram uma sonda que chegou no lado oculto da Lua. Dessa vez o feito foi o recorde na caminhada espacial, batendo 9 horas. O anúncio foi feito pela agência espacial chinesa CMSA. Os recordistas anteriores eram americanos, que tinham como recorde 8 horas e 56 minutos. Ou seja, o recorde foi batido por 4 minutos. Os taikonautas, como são chamados astronautas chineses, faziam parte de uma missão na Estação Espacial Chinesa, que instalava um dispositivo de proteção contra detritos espaciais. A missão, que chegou em outubro desse ano, conta com a única engenheira espacial da China, que também é a terceira mulher chinesa em missão espacial. A operação espacial conta com uma nova geração de taikonautas, nascidos em 1990. E olha só, tem aumentado cada vez mais o número de pessoas que moram sozinhas. De acordo com o IBGE, quase um quinto dos lares brasileiros tem apenas um morador. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua revelou que em 5 residências do país, uma tem somente um morador. As condições dos domicílios brasileiros foram divulgadas nesta sexta-feira pelo IBGE. Isso significa que, em 2023, 18% do total de lares do Brasil eram ocupados apenas uma pessoa. Em 2012, era apenas 12% dos moradores sozinhos. De acordo com o IBGE, o Rio de Janeiro tem 20,8% dos domicílios com esse tipo de arranjo. Na outra ponta, em Roraima, apenas 12% das moradias são ocupadas por uma pessoa só. O crescimento de beneficiários do Bolsa Família que moram sozinhos tem sido um dos motivos em que o governo federal vem investindo em pentes finos no programa de transferência de renda como forma de tornar os gastos mais eficientes. O percentual de famílias unipessoais no programa aumentou muito no fim de 2021 para 5 milhões, 1.800.000. E uma pesquisa do projeto MAP Biomas revelou que a área de queimadas no Brasil em 2024 quase dobrou em relação ao ano passado, inclusive batendo o recorde dos últimos 6 anos. Acompanhe. A Amazônia foi a mais afetada no período entre janeiro e novembro. Foram queimados 7.600.000 hectares de floresta, segundo o levantamento. O segundo bioma mais afetado foi o Cerrado, somando mais de 9.600.000 hectares. No Pantanal, a área queimada foi de 1.900.000 hectares durante o período estudado. Nos 11 primeiros meses desse ano, o estado que mais teve queimadas foi o Pará, acumulando 23% de toda a área queimada no Brasil. Em seguida estão Mato Grosso e Tocantins, com 6.800.000 e 2.700.000 hectares, respectivamente. A vegetação nativa foi a mais atingida pelo fogo, com 73% do total, sendo a mais afetada em novembro. A Amazônia representa 81% do total queimado em novembro. Os 1.800.000 hectares representam o dobro em relação à média para o mês nos últimos 6 anos. O documento destacou que mais da metade da devastação, o equivalente a 57%, se deu na Amazônia. A mudança de padrão nas queimadas é impulsionada pelo garimpo e a abertura de pastagens e estradas. O governo federal anunciou a criação de uma autoridade climática, promessa que até hoje nem chegou ao papel. O Supremo Tribunal Federal meteu-se nas searas do Legislativo e Executivo, com uma decisão do ministro Flávio Dino que permitiria as despesas fora do limite do orçamento para enfrentar a estiagem. A administração federal chegou a incrementar a infraestrutura para apagar o fogo na Amazônia, mas o estrago já estava feito. E a gente muda de assunto agora para falar de esportes. Como já vimos, este ano os times gaúchos foram fortemente afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul em abril. E a tendência é que nos próximos 10 anos, a maioria dos clubes grandes da Série A também sejam afetados com os efeitos climáticos. Vamos ver. Os 11 clubes mais ameaçados por queimadas na próxima década são Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, Bahia, Corinthians, Cruzeiro, Cuiabá, Fortaleza, Palmeiras, Red Bull Bragantino, São Paulo e Vitória. Os 4 clubes do Rio de Janeiro têm alto risco de enfrentar inundações.
Enchentes, ondas de calor, queimadas e secas são consequências das mudanças climáticas no planeta. Alterações significativas de padrões de temperatura, chuva e ventos. Essas mudanças têm crescido por conta do aquecimento global causado pela ação humana. A pesquisa foi realizada pela consultoria ERM e encomendada pelo TRFC, Coalizão Global entre clubes e grupos comunitários para mobilizar o futebol em prol do meio ambiente. O relatório faz um alerta para esse setor. A pesquisa avaliou os riscos considerando as cidades onde os clubes têm seus estádios, em 5 categorias: muito baixo, baixo, médio e alto. O nível de risco depende da intensidade e da frequência dos eventos climáticos extremos nessas regiões. No nível alto, a frequência é menor do que a cada 10 anos para inundações, de 5 anos para ondas de calor e de apenas 2 anos para queimadas. Todos os clubes do Brasileirão deste ano enfrentam algum cenário de risco. Em nível médio, 85% apresentam um alto risco de eventos climáticos severos, 45% estão suscetíveis a forte impacto por inundações e 55% deles possuem alto risco de sofrer com queimadas. Um grande exemplo de como as enchentes podem afetar o futebol foram as enchentes no Rio Grande do Sul em maio. A tragédia forçou o adiamento da 7ª e da 8ª rodada do último Brasileirão. Grêmio e Internacional tiveram que mandar seus jogos em outras cidades, da gaúcha Caxias do Sul até Cariacica, no Espírito Santo, além de todos os danos materiais e emocionais a todos envolvidos nas atividades do clube. Essa edição fica por aqui, eu agradeço demais a sua companhia e como o jornalismo aqui na HIT não para, eu retorno às 2h50 da manhã com mais notícias para você. Até mais!